Shalom, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, em sua casa, na sua família. Eu me chamo Cláudia, sou serva da Imaculada Mãe de Deus e quero partilhar com vocês a liturgia da família no dia de hoje. Que as palavras do Santo Evangelho possam entrar, no nosso coração e frutificar, que através dessas palavras do Santo Evangelho nós possamos dar frutos para o Senhor. O Evangelho de hoje Nossa palavra de hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do 28 ao 32. Então diz assim: que vos parece? Isso Jesus falando, Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, fui. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que o Senhor está dizendo aqui nessa parábola, Ele faz essa comparação, com esse filho que no primeiro momento diz que não vai, mas depois vai, Então, falando das pessoas, daquela realidade que estava acontecendo naquele momento, esse filho que disse não, mas depois foi, são os pecadores, Que ele fala que os publicanos, as prostitutas, que no primeiro momento estavam em pecado, disseram não a Deus, mas ouvindo a palavra, e aqui ele fala de João Batista, ouvindo a palavra de João Batista, se arrependeram e voltaram para Deus. Esse outro filho que no primeiro momento diz sim, pai, mas depois não vai, ele diz aqui que são os fariseus, porque eram homens que se achavam muito justos, que diziam sim, com a voz, com a palavra, mas que não cumpriam, aquilo que eles falavam, não cumpriam. Eles somente falavam, e impunham para as outras pessoas, mas eles mesmos não cumpriam, Então, e ele ainda fala aqui, que esses publicanos, eles nem mesmo vendo, que tantos, publicanos não, os fariseus, que nem mesmo eles vendo, que tantos outros pecadores tinham se arrependido, ouvindo a palavra de João, nem assim eles foram tocados de arrependimento, Então, talvez nós já fomos esses 2 tipos, de filhos. Talvez a gente já teve no momento da nossa vida, onde a gente disse não para Deus, onde a gente deu as costas, para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, mas ouvindo uma palavra, ouvindo a palavra de alguém, em uma pregação ou aonde quer que seja, nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Então, no primeiro momento a gente diz não, mas graças a Deus, a palavra de Deus nos alcança, a gente se arrepende, então a gente vai, trabalhar na vinha do Senhor e a gente vai, obedecer a palavra de Deus. Mas talvez a gente pode, tá passando hoje ou já ter passado antes por esse segundo momento também, esse ser, esse segundo filho, aonde a gente diz sim, Senhor, com a nossa palavra, com a nossa voz, mas nós não vamos, e a gente diz só com a nossa boca, Então, às vezes a gente reza, às vezes a gente levanta, as mãos para os céus e diz assim, Senhor, louvado seja Deus, E assim como Jesus disse, no Evangelho também, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Então, talvez a gente pode já ter passado, ou até mesmo estar passando hoje, por esse momento de ser cristão somente de palavra, de sim eu vou, mas depois acontece um imprevisto aqui, outro imprevisto ali, ou até mesmo a nossa própria fraqueza, de não querer sair da nossa própria comodidade. E a gente acaba achando muito difícil, ser cristão e seguir a palavra de Deus, então a gente acaba não indo, Então, o que a gente precisa pedir mesmo, é a graça da santidade, de dizer sim, de não ser nenhuma coisa nem outra, Talvez a gente já tenha passado por esse afastamento, mas hoje,
né? Nós precisamos dizer sim e ir, né? Nós não podemos mais dizer não, né? E também não podemos mais dizer um sim falso. Nós precisamos dizer sim a Deus, né? Nós precisamos pedir para nós, né, o Espírito Santo, essa graça da santidade, né? Porque isso é a busca da santidade, né? A graça de dizer sim, Pai, e ir, não é? Dizer sim, né, e firmar aquele compromisso ali com Deus. E aqui eu não estou dizendo assim, sim para grandes missões, vamos dizer assim, né? Mas para a própria vivência do cristianismo do dia a dia, né? Dentro do lar, no trabalho, né? Com a família, né? Nas questões de família, né? De doença. Então, nessas pequenas questões, né? Não precisa ser uma grande missão fora, alguma coisa, né? Ser um grande pregador, né? Fazer grandes coisas, né? Visíveis, né? Vamos dizer assim. Mas e que a gente possa ser cristão de verdade, né? Porque o Apocalipse também diz, né? Lá na visão, né, de João, o Senhor diz também, né? Que a gente precisa ser quente ou frio, né? Porque se a gente for morno, o Senhor vai nos vomitar, né? Ou seja, o Senhor vai ter misericórdia, Ele vai usar de misericórdia para aqueles não cristãos. Mas se eu digo que sou cristão, né, e fico em cima do muro, então, né, aí é complicado, né? Então eu preciso ser cristão, eu preciso ser cristã em todos os momentos da minha vida, né? Ou eu sou ou eu não sou, né? Então, que nós possamos nesse dia de hoje rezar realmente, né, e pedir ao Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê a graça da fortaleza, né? Que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que nós possamos buscar a santidade, a vivência da santidade, né? Já aqui na terra. Nós sabemos que nós não vamos ser plenamente santos aqui na terra, mas a gente precisa buscar todos os dias. Então, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que a cada dia o nosso sim seja sim, e o nosso não para as coisas ruins também seja não. Que só com o Espírito Santo nós vamos conseguir ser cristãos de verdade todos os dias, no nosso dia a dia. Que o nosso sim para Deus não seja só um sim da boca para fora, mas que a gente tenha coragem, né, de assumir a nossa cruz, de assumir a cruz do dia a dia, né, de fazer as coisas com amor e entregar tudo para Deus, né, e que a gente seja um bom filho, que quando diz sim, vai até o final, né, e vai dizer sim, pai, eu vou, e vai realmente, né. Então é essa graça que nós pedimos, né, e nós temos a graça de poder contar com Nossa Senhora, com a Santíssima Virgem Maria, que está sempre nos formando, nos guiando, nos protegendo, nos moldando, né? Então nós temos essa graça de contar com Nossa Senhora também, né? Pedindo a ela sempre que interceda por nós e que nos ensine, né, a ser verdadeiros cristãos. Amém? Então é isso, né? Essa é a nossa partilha da palavra do dia de hoje, né? Se você conhece as redes sociais aí da Mater Dei, você, por favor, você pode nos seguir aí no Facebook, Instagram, aqui o canal do YouTube também, né? A gente está fazendo a preparação para a consagração, aqueles que são consagrados estão fazendo para a renovação do dia 1º, dia da Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, amém? Então é isso, lá no Facebook nós rezamos o terço mariano, o terço da misericórdia, também tem o Halel, então tem bastante coisa aí, tá bom? Então é isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe todos nós, um abraço, fiquem todos com Deus.